Olá, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre divisão celular. Bom, a gente tem dois tipos de divisão celular, e é a meiose e a mitose. Mas antes eu vou explicar uma coisa que acontece nas duas, que é a intérfase. A intérfase é um processo que antecede essas duas divisões e ele é feito para que o DNA possa ser duplicado. Então a intérfase é dividida entre três partes: G1, S e G2. Tá? O G1 é o momento que antecede a duplicação, o S é onde duplica o DNA e o G2 é o momento que é depois da duplicação. Então, a intérfase acontece antes da mitose e antes da meiose. Só que as duas eu vou explicar separadamente. Bom, a mitose é quando as células filha ficam com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, é uma divisão que mantém a quantidade de cromossomos, não é uma divisão reducional, é uma divisão que mantém mesmo. Essa divisão, ela passa por 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E eu vou explicar o que acontece em cada uma delas. Bom, primeiro, na prófase, o que acontece? A gente tem uma organela chamada centríolo. O centríolo, ele vai ser importantíssimo na divisão celular. Então, esse centríolo, ele vai surgir outro centríolo na prófase. A carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, ela vai ser rompida para que a cromatina, que é o nosso material genético, fique praticamente exposto, digamos assim. E aí, essa cromatina vai espiralizar, então a gente vai dar o nome de cromossomo. Então, vai ter o cromossomo, né, uma espiralização, vai chegar outro centríolo, tá? Bom, aí o centríolo ele vai liberar uma coisa chamada fibras do fuso, que vão puxar esses cromossomos nas outras etapas. Aí depois a gente vai para metáfase. Na metáfase, as fibras do fuso vão grudar no centrômero, que é o meiozinho do cromossomo. E aí ela vai grudar ali no meio do cromossomo e vai puxar o cromossomo para metade da célula. A gente chama de parte equatorial. Vai colocar, alinhar os cromossomos ali na metade da célula. Bom, aí depois a gente vai para anáfase. Na anáfase vai ter o encurtamento das fibras do fuso, ou seja, vai puxar para os polos esses cromossomos. Então eles vão romper ali na metade deles, no centrômero, vão os braços para um lado, os braços para o outro, e aí eles vão para os polos da célula. Quando a gente chegar na telófase vai ter um negócio que chama citocinese centípede. Eu acho que se pronuncia assim. Que vai ser quando a célula vai dividir em duas. Então, ela tá aqui, ela vai fazer isso daqui na telófase e vai dividir em duas. Então, um centríolo vai ficar de um lado, outro centríolo vai ficar do outro. Lembra que na anáfase foi uma parte dos cromossomos foram para um polo, outra para o outro? Então, vai praticamente dividir no meio mesmo, que aí esses cromossomos que foram para um lado vão ficar de um lado, esses cromossomos que foram para o outro vão ficar de outro. Aí, o que acontece? Vai voltar a carioteca e ela vai envolver esses cromossomos. E aí vai ter a desespiralização e vai voltar a ser cromatina. As fibras do fuso também vão encurtar e vão desaparecer. E aí a gente já vai ter duas novas células. Então, na mitose você tem uma célula mãe formando duas células filhas. Tá, só que lembra que eu falei que tinha a intérfase lá no início, que duplicava os cromossomos? Então, duplicou, só que formou duas células, então esse cromossomo vai ser dividido em dois. Ou seja, vai voltar a ficar 1 e 1, entendeu? Então, por isso que as células filhas vão ter a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Tá, aí a gente tem a meiose, que é um tipo de divisão reducional. A mitose, que eu falei, acontece em todas as células do nosso corpo. A meiose vai acontecer numa célula normal, que a gente chama de células somáticas, vai acontecer nessa célula mesmo, só que como ela é uma divisão reducional, ela vai dividir esses cromossomos. Então, você vai ter uma célula mãe formando 4 células filhas com metade dos cromossomos da mãe. E essas células filhas formadas vão ser os nossos gametas. Então, a gente tem a mitose em todas as células, mas para ocorrer a meiose precisa já ter tido mitose. Porque se só ficasse acontecendo meiose, a gente ia ficar dividindo nossas células e ia perder as células, né? Então, a meiose é só para produzir gameta, tá? Então, eu vou explicar como é que acontece a meiose. Você tem a intérfase, que eu já falei, que é o processo inicial. Aí a gente vai ter como se fosse a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1 vai acontecer tudo o que acontece na mitose. E na meiose 2 vai acontecer de novo tudo o que acontece na mitose. Na meiose 1 a gente vai ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1, telófase 1. Aí a gente vai ter um processo chamado intercinese, que é um processo que a célula vai, repousar para depois fazer a meiose 2. Aí a gente vai ter
prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. E aí acaba a meiose. Então, todos os processos que aconteceram lá na mitose, na prófase, anáfase, vai acontecer de novo na meiose, tá? Só que a única diferença é que na meiose vai acontecer uma coisa chamada crossing over. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. O crossing over, ele vai ser muito bom para aumentar a variabilidade genética. Ele vai acontecer na prófase 1 da meiose. O que vai acontecer? Eu vou colocar uma foto aqui de uma representação do crossing over. Basicamente, os cromossomos homólogos, eles vão trocar genes entre si. E isso vai possibilitar para aumentar a variabilidade genética, tá? Cromossomos homólogos são aqueles que têm as mesmas características, mesmo formato, mesmo tamanho, carregam genes para a mesma característica, e eles são cromossomos que andam em tipo duplinha, entendeu? Bom, espero que tenha tirado suas dúvidas, espero que tenha ficado claro. E é isso, até o próximo vídeo.